Strasmac, energia ao seu comando. Olá, tudo jóia? Sou o Cinei da empresa Strasmac e vamos para mais um vídeo aí, uma apresentação de funcionamento, ou melhor, de como liga os componentes no aparelho MG6001. Quais são os componentes e como são os sinais que esse aparelho recebe? Como são ligados nos conectores e nos bornes de saída do módulo. Então aqui tem alguns dos componentes, tal como transformador de corrente, contator, sensores, sensor de temperatura, sensor, o interruptor térmico de óleo. Aqui nós temos os sinais que saem do alternador. Quais são os sinais que monitoramos do alternador, que fica no motor, ligado através da correia, em um motor a combustão? Quais são os sinais que tiramos dele? Como é ligado a chave para ligar, por exemplo, a chave como liga o gerador, como liga o motor a combustão. Nós temos aqui os relés, como liga a alimentação. Então, para esse vídeo não ficar tão longo, a gente vai fazer em duas partes ele. A primeira parte eu vou fazer a apresentação de como são ligados os itens, os sinais que chegam e os dispositivos nos bornes de baixo. E o segundo vídeo explicaremos os bornes de cima. Vamos lá. Então vamos lá. Na apresentação aí do que é ligado, quais são os sinais e os dispositivos que ligamos aqui, primeiramente nos conectores de baixo. Então veja que aqui nós estamos com a MG6001 aqui, tá? Aqui nós temos, no caso, a MG5000, e se a gente olhar os sinais que entram nas duas, em ambos os aparelhos, são iguais. Somente a disposição e os conectores é que são diferentes. Elas são de linhas e anos de lançamento diferentes. A MG5000 ela é mais antiga e a MG6001 mais moderna. Muda o circuito, melhora a tecnologia, melhora a velocidade de processamento. Então nós vamos dar ênfase aqui, no caso, na MG6001. Porém, eu só quis lembrar, no caso, que a 5000 também os sinais são equivalentes. Tá certo? Então vamos começar aqui com cada um dos bornes e dos conectores da MG6001 e MG6000. Vamos lá então. Iniciando pelos pinos 1 e 2 do borne 7 vias, que é o primeiro borne do conector de baixo. Nós vamos falar agora da parte de alimentação do módulo. É a alimentação que eu chamo de DC, de corrente direta, corrente contínua. Então a gente vai no pino 1, que é o negativo, aqui no caso ele está escrito bateria, porque seria a alimentação DC, e o pino 2 seria o positivo. Então eu vou apresentar aqui o dispositivo. Então no caso vocês viram ali que está escrito BAT, que BAT seria de bateria. Porém, o que fazemos aqui? No caso, a bateria, ela tem que ter um sistema que carregue ela. Em gerador, nós temos a bateria que vai funcionar o motor de arranque, que é o motor de partida, assim que enviarmos o sinal de partida para acionar o motor a combustão. Então a gente tem a bateria ali, quem faz a alimentação desse motor de arranque, de motor de partida. E essa bateria, quando falta a rede da concessionária de energia, em que nós queremos partir o gerador através do módulo, eu preciso de um sistema que mantenha a bateria sempre carregada e pronta para fazer o funcionamento desse motor de arranque e fazer o motor a combustão funcionar, para o gerador funcionar. Então, para isso, a gente tem, por exemplo, da Strasmac, um módulo de flutuação. Esse módulo de flutuação, ele vai receber os sinais da rede de concessionária de energia em 2 pinos, que são esses pinos aqui, vai receber aqui no caso a fase 1 e fase 2. Essa placa, por exemplo, trabalha em 220, então recebe aqui em 220 fase 1 e fase 2. Os próximos 2 bornes, que é o 3 e 4, ele é o positivo e primeiro o negativo e depois o positivo da bateria. E depois eu vou ter a alimentação da USCA. Aí eu vou ter, no caso, a alimentação do módulo, onde eu vou ter, no caso, o negativo primeiro e depois o positivo. E aí, no caso, entra o que nós temos aqui, ó. Aí seria, então, o negativo, que é esse pino 1,
ele viria então do módulo flutuação, que seria essa placa, o módulo flutuador. Então, o quinto pino, na verdade, né? O quinto pino aqui do flutuador, ele vai entrar aqui no 1. E o sexto pino do flutuador vai entrar no 2. Então, esse módulo aqui de flutuação, onde a gente vai enviar uma pequena carga para manter a bateria sempre ativa, né? Ele é um mantedor da bateria, que seria o seguinte: então ele usa aquele quinto e sexto pino para alimentar o módulo, para ele deixar o módulo ativo, né, quando tem a rede, e quando falta a rede, o positivo e negativo da bateria que entra nos pinos 3 e 4 dela faz a alimentação do módulo para ele não cair e para executar o sinal de partida para o motor de arranque e fazer o gerador e o motor a combustão funcionar. Então, esse aqui é um módulo da Strasmach, onde nós temos aqui ele simplesmente uma placa e temos também da maneira encapsulada. Eu tenho também da maneira fechada, utilizada mais para quadros maiores, de grandes potências, né? Principalmente aí acima de 200 kVA. Tá? Então usamos já um encapsulamento e uma caixa aqui, né, mais para proteger fisicamente esta placa. Então, no caso, essa placa pode ser usada, tá, para fazer essa parte de manter a bateria quando estamos com rede. E por outro lado, eu posso ter também um carregador de bateria. Então eu posso também ter um carregador de bateria, também comercial, e fazer a alimentação também. Aí o carregador de bateria, ele estaria só mantendo a bateria quando temos rede da concessionária. Então esse seria um carregador comercial também, e estaria ali alimentando a bateria constantemente, dando carregamento nela. Esses carregadores, eles têm que ser inteligentes, aonde quando chega no nível de carregamento adequado, entre 13,5 e 14 volts até a bateria, ele corta para não continuar carregando aquela bateria, ela já chegou no limite de carregamento. Há um compromisso aí entre esse carregamento e o quanto se carrega da bateria. Então ela carregou, esse carregador inteligente vai cessando a corrente que está encaminhando para ela, onde ela já chegou no nível. E esse carregador também, comercial, ele pode ser de várias maneiras. Por exemplo, ele pode ser um carregamento mais pesado e mais forte. Por exemplo, o que eu chamo de pesado é com uma corrente maior para carregar mais rapidamente a bateria. Por exemplo, eu tenho um carregador, por exemplo, de 8 amperes. Então, o de 8 amperes ele vai carregar mais rapidamente a bateria do que um carregador, por exemplo, de 2 amperes. Então, dependendo do carregador que utiliza, você tem um carregamento mais rápido. Essa flutuação da Strasmach, a gente diz que ela é um flutuador que mantém a bateria. Ela não tem um carregamento potente, ela não carrega uma bateria totalmente descarregada. Ela serve para manter a bateria, ou seja, ele manda poucos miliamperes para manter a bateria. É como se não deixasse ter fuga de corrente dela. Então ele acaba segurando a corrente e a carga dela. Por isso, aliado ao flutuador, e também necessário, ligamos também no módulo, ligamos também a partida programada semanal, onde faz aquele funcionamento do motor e quando liga o alternador, dá aquela carga mais pesada na bateria. Então veja, eu tenho um flutuador que mantém a bateria e não prejudica em nada a bateria, pelo contrário, até aumenta a vida útil dela. E eu tenho depois, quando entra o alternador, fazendo aquela partida programada semanal, com aquela carga mais pesada do alternador. Normalmente os alternadores trabalham com 8 amperes de carregamento, normalmente. Tá certo? Então demos uma introdução, um resumão aí dessa parte de alimentação da USCA, onde temos o pino 1 e o pino 2 de alimentação dela da parte contínua, alimentação DC, Direct Current.